pessoal, vou começar uma gravação com um estilo de suporte, vamos dizer assim, consultoria com o Bruno, para ajudar a tirar uma dúvida e descobrir aqui como a gente organiza uma automação de funil que ele criou usando o Mailing Bots, né, da Builderall. Então, resolvi abrir aqui num tipo de aula, que aí aproveita que esse conteúdo serve para outras pessoas, vocês aí também que estão usando a automação com o Mailing Bots, tá? Então vamos entender o contexto do que é essa automação para a gente começar a verificar. Bruno, está contigo, pode falar aí. Perfeito. Então, André, o cenário ele não é um cenário complexo, ele é um cenário simples. Basicamente, eu tenho uma landing page, tá? Onde nessa landing page, através de uma isca, eu vou capturar o lead, certo? Então, o lead, ele cai na minha base. Quando ele cai na minha base, ele vai entrar ali numa automação, onde ele começa recebendo alguns e-mails de nutrição, e depois que ele recebe alguns e-mails de nutrição, ele vai começar a receber alguns e-mails de oferta. Basicamente são 4 e-mails de oferta. Na verdade, são 8, certo? Só que durante 4 dias... Se puder já deixar a tela aberta com aquele fluxo, você vai falando e a gente vai visualizando. Certo. Deixa eu compartilhar aqui. Ele está me dizendo aqui que eu não posso compartilhar minha tela, porque tem enquanto eu tiver outro participante compartilhando. Agora, eu tinha um detalhe aqui que faltava, vai agora. Eu não estou conseguindo compartilhar. Agora eu liberei aqui, vá. Tá. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela? Beleza, já está aqui visível. Pronto, veio. Eu estou aqui no Mautic, tá, André? Okay. Até para te explicar melhor o cenário. Como eu te expliquei, eu tinha uma automação aqui no Mautic e agora eu estou migrando essa automação aqui para o Builderall. Eu vou te mostrar no Mautic como ela estava funcionando, porque talvez fique mais fácil de entender, tá? Pronto, vamos lá. Eu vou te mostrar no Mautic e depois a gente pode ir para aquele lá no Builderall, certo? Fechado. Então, eu tenho uma segmentação aqui no Mautic, então a pessoa entrava dentro da minha lista. E quando ela entrava na minha lista, ela caía nessa segmentação aqui. E quando ela caía nessa segmentação, ela recebia um e-mail de liberação, certo? O Mautic, ele não me obriga o double opt-in. Eu posso tranquilamente usar o single opt-in. Então, aqui eu sempre acabava usando o single opt-in. Então, depois que eu recebi o e-mail de liberação, um dia depois eu mandava o primeiro e-mail de nutrição, depois de mais um dia, o segundo, depois de mais um dia, o terceiro, certo? Depois de mais um dia eu entrava no script de oferta. Nesse script de oferta, aqui, depois de um dia, eu mandava um de manhã, às 7 horas da manhã, e uma noite, às 7 horas da noite, certo? No dia seguinte, o mesmo cenário, 7 horas da manhã, 7 horas da noite. No outro dia, 7 horas da manhã, 7 horas da noite. No outro dia, 7 horas da manhã, 7 horas da noite. É só isso. Qual o problema que eu estou tendo no Builderall? Quando eu vou criar essa sequência de manhã e noite, eu não estou conseguindo setar os horários. Eu não consigo definir o seguinte. Hoje eu recebi esse e-mail, amanhã, o próximo, ele vai às 7 horas da manhã e também vai ter um outro 7 horas da noite. Eu não consigo definir o horário. Lá, para mim, só está aparecendo para eu definir, assim, tantas horas após
o e-mail anterior. Entendeu? Ok, entendi. Ah, Bruno, tu quer dar uma olhadinha no Builderall? Vamos lá agora ver o que você tinha lá preparado, né? Esse do Builderall não fui eu que fiz, tá? Certo. Foi o Kleber. Então deixa eu até tentar entrar. Ele não vai poder participar. O Kleber que está ajudando, trabalha com você no caso, né? É, Certo, ele é meu parceiro nesse projeto, certo? certo. Então vamos vir aqui. Mailing Boys. No começo eu me assustei um pouquinho com o Builderall por conta da quantidade de ferramentas. Porque eu acostumado ali a entrar no Mautic, que era tudo muito simples, e no Builderall tinha tanta ferramenta, só que realmente os treinamentos dentro da Builderall são muito bons. E depois que eu comecei a assistir os treinamentos, o Kleber, ele está mais à frente do que eu aqui no Builderall. Mas assim, os treinamentos eles são bem intuitivos. Eu gostei. É normal, Então vamos lá. é normal no início realmente, você quando entra vê muita coisa e aí termina que dá um certo, às vezes um desconforto no início, né? Que eu estou mexendo no Mautic, por exemplo, Mautic eu estou mexendo só com e-mail marketing. Aqui tu entrou, tu vai ter e-mail marketing, vai ter ferramenta de página e tal. Agora foca só no e-mail marketing e começa a ver o que é que você vai ter dentro dele, como é o caso agora. A gente agora entrou só em e-mail marketing. Vamos ver agora as funcionalidades que você precisa aí dentro. Ó, eu tô até um pouquinho perdido ainda aqui. Lista, tô aqui Certo. no Mailing Boys, eu vou em lista. Aí, deixa eu achar aqui qual é. Não, aí você pode fazer o seguinte, vai lá em Workflow, lá em cima do menu Workflow, Certo? e vamos abrir já o Workflow que o Kleber tinha mostrado. Vai ali, clica ali onde tem Workflows. Cliquei. Não, agora do lado esquerdo, no menu, Ah, clica em Workflow, isso. E aí pronto, o Workflow funil, foi o que ele mostrou de exemplo. Pronto, clica aí. isso aqui, né? É. Na verdade, não, clica no primeiro, só, MTA. Pronto, esse foi o que ele me mandou, que você mostrou para poder analisar, né? Pode, se quiser diminuir isso, pronto. Então esse é o ponto que ele tentou refazer aquela lógica do Mautic aí dentro, não foi isso? Isso, perfeitamente. Pronto, que não funcionou. Então, Ele teve esse problema de não conseguir setar esses horários específicos, entendeu? Criar essa sequência baseada nesses horários específicos. ok. Agora aqui eu tenho um detalhe que eu estou vendo diferente do Mautic, que ele atrelou ao cara seguir aqui essa sequência quando o cara clica no link. Lá você não mostrou nada disso. Tem alguma coisa que precisa amarrar com esse clique no link, é isso? Não. Lá, porque esse aqui já está até diferente, mas eu tinha, aqui é da seguinte maneira. A pessoa entrou no segmento, não é? Porque aqui no Mautic não é lista, é segmento. Então a gente entrou no segmento, ele recebe o e-mail de liberação. E aqui eu já venho para o e-mail de nutrição. Esse e-mail de liberação depende de alguma ação do lead? Não depende. Quando ele entra na lista, automaticamente ele já recebe esse e-mail aqui. Entendeu? Certo. Ele recebe esse e-mail de liberação das aulas. Tá? Ok. E eu tinha uma outra situação aqui que eu tirei, que era o seguinte: se ele não abrir esse e-mail, depois de um dia, ele recebeu um outro e-mail, tá? Que o Kleber, ele usou aqui nesse cenário, que eu acredito que seja esse aqui. Mas a gente não tem nada vinculado a um clique link, não. Nesse caso, vamos lá. Primeiro, tá? Essa lógica, vamos entender o seguinte. Cada ferramenta de e-mail marketing tem sua estrutura e vamos dizer assim, sua forma de trabalhar com fluxo, com o processo, né? Então, Perfeito. eu imagino não, eu já usei várias ferramentas de e-mail e a maioria a gente consegue fazer praticamente, vamos dizer assim, 80 a 90% das coisas que as ferramentas precisam, a gente vai ter em todas. 20%, 10 a 20% seria coisas específicas de ferramentas diferentes, né,
de cada fabricante, fornecedor, desenvolvedor, que seja. Aí, o que é que a gente precisa primeiro entender? Dentro do Mailing Boys, eu preciso entender como é a lógica dele. Eu estava muito acostumado também com o ActiveCampaign. Eu uso ActiveCampaign há 3 anos, então eu tenho a lógica toda na minha cabeça quando eu vou montar um funil com ActiveCampaign. Quando eu fui para Mailing Boys, eu preciso entender como ele trabalha, como ele funciona. E tem muita coisa que é diferente, mas que eu faço também aqui no Mailing Boys, porém com outro caminho. Então, aqui, nessa automação que você precisa fazer, eu já detectei algumas coisas que não é o caminho correto, vamos dizer assim, indicado para o que você precisa. Deixa eu pegar só o controle da tela aí, vou mandar aqui. Tá, deixa eu parar meu compartilhamento. Não? Aprovar aqui, né? Aprovar. O compartilhamento fica. Ah, tá, tu vai ter o controle da Isso. minha tela, né? Perfeito. Aí aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para eu precisar olhar melhor. Eu cliquei no... aumentou, pronto. Vamos lá. Primeira coisa, você está dizendo aqui o seguinte, a lógica. O cara se inscreveu na lista X, que é essa lista, ele vai receber um primeiro e-mail, né, de imediato. Ok, recebeu o e-mail. O que é que está dizendo aqui? Aqui está dizendo o seguinte, se ele abrir o e-mail, se ele abriu não, se ele clicou no link que foi nesse e-mail, que é esse link, aí ele segue para essa sequência. Ou seja, o cara só segue nessa sequência se ele clicou no link desse e-mail. Se ele não clicou, não segue. Então aqui eu já estou vendo uma diferença. Né? Lá no Mautic, o cara vai para a sequência do e-mail 1, 2, 3, 4, normal. Aqui não vai. Beleza? Aí eu pergunto, beleza, é isso que você deseja? O cara só continue quando clicar no link? Se é isso, aí a gente vai analisar. Estou pensando aqui. Vamos lá. Se faz sentido isso. Pronto. Assim, para mim não faz sentido não, tá? Para mim não faz sentido não, porque eu tô entendendo o que o Kleber fez aqui, que é o seguinte, a pessoa se inscreveu na lista, recebeu o e-mail da liberação da aula, e dentro desse e-mail a gente tem um link para a pessoa ir para a página onde tem a primeira aula, entendeu? Certo, isso. Mas aí ele está dando uma condição da pessoa só entrar nas próximas sequências se clicar nesse link. Foi, ele fez essa condição. Aí você precisa depois validar, essa condição não vai ser legal, porque vai, de repente, bloquear o envio para os outros que não clicaram, e às vezes o cara clica depois, e de todo jeito vale a pena o cara ver a aula 2 e se empolga também, e assim por diante, né? Isso, então, perfeito. Dessa forma você fez uma amarração aqui, ele fez, né? Então, se o cara clicou no link, o cara vai seguir para cá. Mesmo que tenha essa necessidade de dizer, quero que ele continue aqui após ele clicar no link, ou só quem clicou no link, ainda assim não é a melhor forma de fazer nesse caminho aqui. Por quê? Você deixa de ter o recurso de programação de horário, como você falou. Você quer programar horário. E quando eu escolho aqui no Mailing Boys é o seguinte, como é que eu programo horário? É quando eu crio uma sequência de e-mails. E onde é que eu crio a sequência de e-mail? O normal é aqui, ó. O cara entrou numa lista, eu clico aqui na setinha e digo, startar uma sequência. Aí eu vou dizer, eu quero uma sequência, e eu já digo aqui, a sequência vai ter 5 e-mails, 4 ou 5 e-mails. Aí eu começo a dizer isso aqui. Dessa sequência para frente, a gente começa a criar essas condições diversas que a gente precisa. Mas o ideal começo com a sequência. Beleza? Aí comecei com a sequência. Aqui não começou. Se não começou com sequência, eu deixo de ter o recurso de horário. É tanto que se eu vier aqui, ó, na parte do reloginho, ele só me abre, é porque agora ele está ativo. Deixa eu entrar aqui no configuração. Ele só me abre essa opção que você falou, ó. Eu quero mandar depois de um dia. Quero mandar depois de X horas, ou em um dia X horas, e assim vai. Só me abre esse tempo, né? Mas eu não consigo dizer, mande às 8 da manhã, e aí a coisa não vai funcionar como você quer nessa lógica aqui. E aí, considerando isso, daqui para baixo, todos esses e-mails vão seguir uma sequência de tempo. Ou seja, como é que está a lógica desse funil? Toda pessoa que se cadastrar na lista de 3 aulas só vai receber o e-mail 1 de boas-vindas, de validação que seja. Se ele não abriu, vai receber esse outro e-mail aqui de cima, tudo bem.
Se ele abriu e clicou no link, ele vai seguir essa sequência. Se ele não clicou no link, ele abriu, não vai receber mais nada. Morreu. Morreu. Isso, porque não tem mais ação nenhuma, então morreu. Então abriu, não clicou no link, ficou lá no limbo. Clicou no link, segue para cá, e aqui você pode dizer, depois de um dia, depois de 2, depois de 3. Isso pode ser usado? Pode. Se era essa a razão, era o objetivo do funil, estava pronto seu funil. Eu quero um funil que seja assim mesmo, que a pessoa, quando abre o primeiro e-mail, só segue para os outros se ele clicar no link. Se não clicar, morreu. Estaria pronto seu funil. Né? Por fim, olhando essa lógica, ele vai chegar aqui onde tem esse último e-mail no terceiro dia. O sistema está dizendo o seguinte: se ele abriu, porque eu sei que está dizendo se ele abriu, porque está a linhazinha verde aqui, né? Quando é a linha vermelha, vou pegar aqui em cima, ó. Aqui está a linhazinha vermelha, saindo daqui para cá. Aqui vermelho quando clica no X, é se ele não abriu. Se ele não abriu, ou se não fez uma determinada ação, manda um e-mail, manda esse outro. Já aqui embaixo, é o verdinho, eu estou dizendo aqui, ó, se ele abriu esse, envia essa outra mensagem. Aí ele enviou mais uma mensagem no quarto dia. Novamente, sempre nessa sequência aí, como não é uma sequência de e-mail, então sempre que eu clicar nesse verde, é a ação de abrir o e-mail. Isso. Quando a gente usa a setinha verde e o X para escolher alguma ação baseado nesse e-mail que você está tratando. Não para fazer uma sequência. O ideal é que a sequência comece antes e aqui eu vou tratar. Então, ó, se eu clicar no verdinho, eu tenho essas opções. Essas opções vão dizer o quê? Se o cara abriu esse e-mail, é o verde, eu posso mover para outra lista, posso copiar para outra lista, alterar um campo, ó, inserir uma tag, abrir o e-mail, por exemplo, e marcar com a tag, enviar outro e-mail separado. Certo? Entendi. Se ele abriu o e-mail e clicou no link, é onde eu pergunto aqui, ó, clicou no link, e enviar a mensagem instantânea, que ele tem a opção de você enviar um SMS. Você pode até, o cara abrir o e-mail, você tendo o crédito de SMS configurado aqui dentro da Builderal, que é permitido, tem a funcionalidade lá, aí você dispara um SMS. Quando o cara abrir o e-mail, chega um SMS para o cara. É uma funcionalidade, beleza. Aí o vermelho, se o cara também não abriu, eu posso fazer o quê? Algumas funções também. Copiar, alterar, colocar tag e assim vai. Certo? Tu ia perguntar então, se o cara recebeu um e-mail no spam, por exemplo, e não fez nada, e eu só tenho a ação de abrir e-mail, ele morre no limbo ali também. Morre, isso. Certo. Aí o que é que eu faço nas minhas campanhas? Quando o cara entra numa lista e eu mando o primeiro e-mail, e peço aquela devolutiva. Responda somente um ok, para saber se deu tudo certo, determinada ação que eu espero dele, né? Uhum. Ele respondendo esse ok, é um ponto favorável para fazer com que o seu e-mail marketing fique mais, com a pontuação melhor dentro dos servidores. Isso é um ponto. O outro ponto é, se o cara não abriu o e-mail, aí eu faço o seguinte, eu tenho o primeiro e-mail enviado. Aí eu já faço assim, clico no X e digo para enviar um segundo, bota aqui, enviar a campanha. E marco aquele esquema de tempo, como é só tempo, eu boto assim, depois de 3 horas, depois de 4 horas, eu boto um intervalo de tempo assim, curto, não deixo para o dia seguinte. Eu envio novamente o e-mail, caso ele não tenha aberto, né? É enviado novamente um segundo e-mail, mudando o título. Tipo, você viu o e-mail anterior? Um exemplo que eu tenho aqui é assim, você viu o e-mail anterior que eu mandei? E aí eu novamente estou tentando fazer com que o cara abra o e-mail. E aí eu fiz 2 tentativas já no primeiro e-mail. Daí para baixo, a sequência do dia 2, dia 3 continua. Mesmo se ele não tenha aberto, porque eu configurei sequência. Tá? Cada um desses eu faço uma ação. Então, nessa lógica aqui, eu não configurei sequência, você disparou o primeiro e-mail, a sequência só entrou aqui quando o cara clica no link. Não é nem sequência, né? São e-mails aleatórios aqui, que você determinou. São ações, né? Ações, Clicou no link. Eu disse que mando um e-mail depois de um dia, e-mail depois de 2, e-mail depois de 3. As ações foram essas. Depois do terceiro dia, eu valido. Se o cara abriu, eu mando no quarto dia esse outro e-mail. Se o cara abriu também esse, só se abriu,
ele vai receber esse outro aqui. E, por último, ele vai receber esse às 8 e esse às 16, né? Ele deve ter feito o seguinte aqui. Para conseguir, ele aqui na verdade não tem nem como colocar o horário, ele deve ter calculado um tempo para chegar perto do horário, porque aqui ó, não configura o horário, vai ter aquele delay de tempo. O que eu estava dizendo para ele era o seguinte, eu fiz, Kleber, sem esse tempo fixo vai ficar muito estranho, porque dependendo da hora que a pessoa entrar no funil, ele não vai receber às 7 da manhã, ele pode receber 3 horas da madrugada. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Para a lógica que você quer, esse não é o melhor caminho. Como é que a gente pode fazer? Aí eu vou compartilhar minha tela, tá? Perfeito. Vou pegar aqui. É o serviço de SMS da Builderall ou do Moto, tá falando? Não, desculpa. Da Builderall, eu tenho que contratar o próprio serviço de SMS da Builderall ou eu posso contratar qualquer um e vincular lá na Builderall? Eles têm o deles próprio. Tem Agora, deles, né? de fato, eu não sei se eles permitem contratar de fora, mas eles têm o interno. Talvez seja só o interno porque já tem integração lá dentro. Mas se você for na parte lá de SMS, tem a opção lá, verificar créditos e tal, e tem até uns valores lá. Naquelas ações desse fluxo aí do workflow, eu tenho alguma ação que eu possa me conectar a um webhook? A webhook, certo. Não. Tem não, né? Eu já tinha visto isso. Não usei. Porque no Mautic eu faço assim, quando eu quero disparar um SMS, eu tenho uma ação que é uma ação chamada webhook. Isso. Aí eu envio um post para um webhook. Isso Aí dessa forma eu posso escolher o serviço de SMS que eu quiser. Correto. Se de repente tiver um que é um custo menor, entendeu? É uma funcionalidade boa, realmente, mas ele não tem. Tem razão. Ele não tem esse, pronto. São detalhes, né, que você, de repente, uma ferramenta tem, na outra não tem. Isso, perfeito. Mas vamos lá. Estou com um workflow aqui aberto que eu puxei para fazer um exemplo do que você tinha. Tá a tela aparecendo, né? Tá sim. Então, ó, seguindo a tua lógica, eu já preparei aqui MTA, tá vendo? MTA é exemplo. Certo. Deixa eu ver se foi esse. Ficou 2 sons. Ah, tá, foi esse aqui, ó. Pronto. Deixa eu melhorar aqui o zoom. Aqui, ó, aqui a lógica é o seguinte, deixa eu dar uma olhada, pronto. Aqui eu estou dizendo o seguinte, eu considerei aquele clique do link que vocês tinham lá, porque eu achei que ali tinha a lógica voltada para ele, né? Então, eu estou dizendo aqui o seguinte, o cara se inscreveu na lista X, você tem lá a sua lista também, vai entrar para essa automação e vai primeiro configurar a sequência de e-mail, tá aqui, ó, sequência. Então, eu criei uma sequência que eu chamei sequência MTA, certo? Perfeito. Na sequência de e-mail, eu disse que configurei 4 e-mails, está aqui até o 4º. Pronto. O que é que acontece? A partir da sequência pronta, eu consigo fazer as configurações de horário, certo? Então, no momento, o que é que eu fiz aqui? Ó? Se eu clicar no reloginho aqui, eu configurei que essa sequência, a primeira é disparada no momento exato, que é 0, né? O cara assim que se inscreve, recebe o primeiro e-mail, não é isso? Isso. Se inscreveu, recebe o e-mail. Já o e-mail 2, que é para o dia seguinte, é onde a gente pode configurar o dia e a hora. Aqui, ó. Aqui eu posso dizer 8 da manhã. Vem aqui, quero que vá de 8 da manhã. Porém, aí vem um macete que eu falei desse tempo aqui. Vou explicar ainda. Vamos lá. E assim por diante. Eu quero desse outro enviado um às 8 e outro às 19, ou um às 7 e um às 19, não é isso? Isso. Você poderia já... 7 da manhã e 7 da noite. Pronto, eu poderia configurar 7 da manhã, 7 da noite. Aí vou descendo no outro dia ainda, 7 da manhã e 7 da noite. Vou descendo e poderia ter mais. Eu fiz 4 sequências, 4 e-mails só, poderia ter mais, né? Então... André, deixa eu te fazer só uma perguntinha aí, para eu não esquecer.
eu estou vendo que essas sequências de e-mail, eles sempre estão partindo desse fluxo aqui chamado sequência de e-mail. Isso. Então, no caso, aí eu tenho aqui, o primeiro e-mail é no dia 0, de acordo com o fluxo sequência. O segundo é um dia depois, baseado no fluxo sequência. Isso. O terceiro é 2 dias depois, baseado no fluxo sequência, e assim sucessivamente. Isso. No caso, a minha sequência ela não vai ser dessa caixinha para outra caixinha, não. De e-mail para e-mail, não. Sempre vai ser baseado na minha caixinha de sequência, não é isso? Baseado na sua caixinha de sequência, não entendi a diferença. Eu tenho Tá. uma lógica aqui de cada intervalo de tempo. Eu apenas... A opção sequência é o recurso do Mailbox onde eu agrupo os e-mails que vão ser enviados e configurados com delays e horários que eu quiser. Então eu tenho que agrupar. Vê, E salvei. como é que eu faço para controlar a tua tela, o mouse? Só para te perguntar uma coisa. Clica aí onde tem no compartilhamento. Eita, não sei. Eu clico lá em cima, onde tem a barrinha do Zoom e tem solicitar request remote control. Né? Request e remote control. Isso. Certo, solicitei aqui. Vá. Pronto. Pronto, vê. O que é que acontece? Essa tua caixinha aqui é a caixinha da sequência, né? Que você disse. O mouse não está mexendo aqui, não. Estou vendo. Não está mexendo aí, não? Eu não estou vendo. Mexe aí. Clica, dá um clique dentro. Agora, isso. Perfeito. Então, a gente tem essa caixinha sequência de e-mail Isso. que você configurou essa sequência imediatamente mandar esse, depois de um dia mandar esse, depois de 2 dias mandar esse, e sucessivamente, não é isso? Isso. Eu preciso sempre seguir isso, ou eu posso dizer o seguinte, essa caixinha aqui, Zé imediatamente manda esse. Aí eu pegar daqui e dizer, um dia depois, eu quero que esse, baseado em um dia desse, mande esse. Não. Esse aqui, não, né? Não. Você tem que, baseado na sequência, definir essa quantidade de e-mails que você pode, né, alterar, adicionar, diminuir e tal. Mas é com base na sequência que eu defino os tempos. Mas, Pronto, mas veja só, entendi. mas esses delays você vai ver que a gente pode amarrar de diversas formas aí, tá? Certo. Pronto, tranquilo. Era só essa dúvida que eu estava tendo. Pronto, então eu vou lá, e se eu fizer isso que você falou, eu não amarro desse dizendo, ó, a partir desse e-mail, um dia depois mandei outro, não. A lógica aqui é diferente. Isso era também no ActiveCampaign e como você faz no Mautic. Mas aqui não. Aqui como é que ele faz? Ele joga, você diz que quer uma sequência de e-mails e quantos e-mails você vai querer. Aí ele vai e cria lá. Criou aqui 4. Certo? Eu poderia fazer assim, se baseado nesse primeiro e-mail, eu criasse uma outra ação de sequência plantando por debaixo, né? Exatamente. Você vai ver que eu criei uma ação aqui. Ó, Perfeito. Eu mandei o primeiro e-mail 0. E aí o que eu fiz? Se o cara abriu esse e-mail e clicou no link, eu botei um link google.com só, dentro do e-mail. Certo. Se o cara abriu e clicou no link, atribua uma tag. Que tag? A tag vai ser, clicou no link MTA. Até agora eu só fiz isso, atribuí uma tag. Para que isso? Porque eu olhando o seu funil anterior, eu achei que era essa lógica que deveria usar, então eu segui ela. Então, atribuí a tag. O que é que eu fiz agora? A partir daí para baixo, o e-mail do dia 2, o cara só vai receber se ele tiver clicado no link. Se tiver a tag, link MTA. Como é que eu faço isso? Só a regra que tu criou, né? A regra, exatamente. Como é que a gente faz? Aqui dentro, se eu clicar em editar, vou mostrar aqui. É por isso que vocês precisam entender essa lógica, porque dentro das configurações de cada e-mail, a gente tem diversos recursos. E um deles está aqui, ó. Adicionar filtro de tag. Eu estou dizendo que esse e-mail deve ser enviado apenas para quem, ó, deve ter a tag, clicou, link MTA. Então, Perfeito. esse e-mail só vai ser enviado, que é o e-mail 2, para quem tiver a tag link MTA. Ah, mas eu quero mandar para quem não tem a tag. Teria, só é vir aqui, eu quero mandar para quem não tem a tag. Ah, se eu tivesse várias tags para combinar,
Beleza, adicionava aqui, eu poderia dizer que tem a tag A e a tag B. E a tag, se o cara tiver tag A ou B, é possível? É. Qual é a opção? É isso aqui, ó. Tag opcional, tag opcional. Tag opcional é dizer o seguinte, é uma ou outra. Então também, então, ou seja, veja que a gente tem combinações de condições para colocar na sequência. Essa é uma delas. Então, nesse caso eu estou dizendo, só envio e-mail para quem tem a tag, clicou no link. Beleza? Aí volto lá. Beleza. Deixa eu voltar aqui no funil. E daí para baixo, seguiu todos eles nessa mesma lógica, ó. Só quem tem a tag, ó. O que eu fiz aqui de diferente foi o último dia, que é o dia 3, pode ver que aqui, ó, dia 3 e dia 3. Só que esse dia 3 é para quem clicou no link e esse é para quem não clicou, ó. Eu botei aqui o nome, não clicou. O que foi que eu fiz diferente? Só fiz alterar esse naquela informação, colocando que não deve ter a tag. Aqui, ó, clicou MTA, não deve ter. Por quê? Eu tentei seguir a lógica daquele funil que eu vi. Certo. Agora, se você não quer amarrar só para quem clicou no link, beleza. Então nem precisava ter isso aqui. Eu apagaria esse clicou no link, apagaria essa tag. E aqui eu tiraria todas essas restrições, né? Essas configurações dizendo só deve enviar para quem clicou na tag, por exemplo. Já tiraria isso de cara. Aí, qual é o próximo passo agora? Configurar horário, né? Eu usava um recurso no ActiveCampaign e aí aprendi como usar aqui dentro também, da forma que o sistema permite. Como é que a gente faz aqui? Aí eu vou pegar, vou mostrar aquele desenho que eu fiz, cadê? Que eu até mandei para você, deixa eu abrir aqui rapidinho. Porque vai servir de raciocínio aqui para a gente. Estão todo mundo vendo aí essa tela? Eu estou vendo. O que é que essa tela quer dizer? Baseado no recurso que a gente tem no MailinVoice, a gente configura horários usando algumas sacadas, né? E aí, qual é a sacada que a gente consegue usar aqui? É o seguinte, eu posso dizer que um e-mail vai ser enviado X tempo depois de cadastrado, da pessoa ter se cadastrado, e depois desse X tempo, eu defino o horário, por exemplo, 8 da manhã, certo? Então, o que acontece? Imagina que o cara se cadastrou às 10 horas da manhã do dia 1 de março. Aí o sistema vai dizer, envia esse e-mail 6 horas depois. Aí 6 horas depois, porém, só quando for 8 horas. Aí vamos fazer a conta aqui. 10 da manhã, com 6, deu 16 horas. Aí o sistema vai olhar, é 8 da manhã? Não, ele vai dizer, então vou esperar quando der 8 da manhã. Aí ele vai esperar, vai virar à noite, no outro dia, de 8 da manhã, ele dispara. Beleza? Essa é o primeiro raciocínio. Aí, qual é a outra sacada? Eu estou considerando que o cara pode se cadastrar até meia-noite. Na verdade, até 1 da manhã daria. Mas vamos dizer que ele se cadastrou de meia-noite ainda. Do dia 1 para o dia 2, deu meia-noite e 1, ele se cadastrou também na lista. O que é que o sistema vai dizer? Espera 6 horas. Aí esperou. Meia-noite com 6, deu 6 da manhã. Aí o sistema olha, é 8 horas? Não, então aguarda dar 8 horas e envia. O cara vai continuar recebendo 8 horas da manhã ainda. Se for 1 da manhã, ainda vai, porque 6 com mais 1, 7. Vai disparar às 8. Se for 1h59, né, porque vai ficar bem em cima das 8 horas, vai dar 7h59 somado com 6, às 8 ele envia. Até aí funciona. Vai ser a forma da gente enviar. Se o cara se cadastrou 2 da manhã em diante, eu entendo que esse e-mail pode ser enviado no dia realmente seguinte, às 8 da manhã. Eu considerei isso. Beleza? Beleza. Então pronto, essa é a lógica do primeiro formato para a gente conseguir fazer com que o e-mail do dia seguinte chegue às 8 da manhã. Ou seja, eu vou setar um intervalo de 6 horas para o e-mail seguinte e configurar 8 da manhã. Vamos fazer isso lá na ferramenta. Vou fazer lá nesse primeiro. Então, o primeiro e-mail que é enviado é o e-mail 0. O e-mail 0 é na hora que se cadastra, eu não vou mexer em horário, né? Isso. Já o segundo e-mail eu quero que seja 8 da manhã, então eu vou agora fazer isso. Eu vou entrar aqui nele,
quer dizer, vou aqui no reloginho logo, legal. Vou entrar aqui nele e vou dizer, ó, eu disse lá que é 6 horas depois, porém, desde que seja 8 da manhã. Ó, é isso que eu estou fazendo, é o que está lá naquele desenho. Ou seja, depois que ele se inscrever, 6 horas após a inscrição, e quando der 8 da manhã, dispare esse e-mail. Já resolvi o primeiro. Aí agora eu vou para o outro. Vou voltar para a lógica do outro. Cadê? Aqui. Aí o outro e-mail 2, eu quero que ele vá às 18 horas. O que é que eu fiz aqui na lógica? Eu disse, Mailing Boys, espere 15 horas para enviar o segundo e-mail. E depois valide se é 18 horas. Aí eu segui o mesmo raciocínio. Se o cara se cadastrou às 10 da manhã do dia 1, com mais 15 horas deu 25, no caso 1 da manhã do dia seguinte. Aí o sistema olhou, 1 da manhã, é para enviar agora? Não, é para enviar às 18. Ele vai ficar parado, até chegou 18, ele dispara. Ou seja, deu certo. Eu mandei o de 8 da manhã e mandei 18. Vamos validar aqui esse cenário. O cara se cadastrou de meia-noite ou 1 hora. O cara se cadastrou de 1 hora da manhã. 1 hora com 15, 16. Aí deu 16 horas do dia. Aí o cara pergunta, ó, é 18 horas? Ainda não. Então espera mais um pouquinho. Dá 18 horas e enviou. Então ainda também vai receber. Beleza? Se o cara se cadastrou às 3 da manhã, 3 com 15, 18, pode até ser que receba 18 em ponto, mas por questões de segundos pode ser que não, só vai receber no dia seguinte, no dia subsequente. Aí foi o que eu setei como viável ainda e deixei esse intervalo. Acabou-se. Então, configurei o e-mail 1 e e-mail 2. O e-mail 2 só é fazer agora aqui a configuração de... Esse aqui foi às 6 horas, eu vou aqui no relógio e digo, ó, vou dar um intervalo de 15 horas e dizer que seja enviado às 18. Pronto. Novamente setei. E assim por diante. Então eu fiz aquela tabelinha que eu vou deixar até disponível depois. Aí, ó, vou na sequência. E-mail 3 tem que ser 8 da manhã. 8 da manhã, calcula 30 horas depois. Isso é um macete, tá? Que a gente usa baseado na funcionalidade que a gente tem. Eu tinha uma forma de fazer diferente com o Active Campaign. Eu conseguia setar esses horários de outra forma. Mas aqui dentro eu arrumei esse caminho. Então a gente vai seguir essa lógica. Novamente, 30 horas depois. Se for no dia 1 às 10 da manhã, com 30 horas depois, vai dar o quê? 40, né? Então já passaram 24 horas, quase 40 horas, né? Quer dizer, 40 horas, 30 com 10, 30 horas depois. Ele vai cair aqui no dia 24 horas, seria 10 da manhã, mais 6, vai dar 16 horas. Foi. Sempre que você quer especificar uma hora, um determinado horário no e-mail, você segue essa lógica. Vai ter que seguir essa lógica. E aí você vai definir de quanto em quanto tempo você tem. Você vai definir o tempo mínimo que você pode fazer com que o seu e-mail espere e um ponto de corte. Né? O ponto de corte para mim aqui foi 1h59, né? da madrugada. Se o cara se inscrever 1h59 da madrugada, ele ainda recebe o e-mail das 8 da manhã. Foi para mim um ponto de corte. Eu poderia até deixar até 3 da madrugada, receber de 8 da manhã, poderia. Mas vou configurar aqui o horário, tipo 5 horas de intervalo no primeiro. Uhum. Entendeu? E não, entendi. Essa lógica. E aí vai botando os intervalos. Então, aqui, ele se cadastrou às 10 da manhã. 24 horas depois, seria 10 da manhã do dia 2. 10 da manhã, aí 24, só que eu disse 30, né? 24 com mais 6, 30. Então, 10 com 6, 16. Ele vai parar às 16 horas do dia 2 e vai perguntar, é para enviar esse e-mail? Aí o sistema está dizendo, não, é para enviar às 8. Aí ele vai virar o dia e vai enviar às 8. Então, esse e-mail é o e-mail 2. Isso. E aqui o e-mail das 18, do dia ainda 3, e o e-mail das 8. O segundo. É seguindo essa continha de horas. Beleza? Perfeito. Então, beleza, entendi. O que eu quis mostrar aqui a gente tem formas diferentes de trabalhar com a ferramenta. É adequar ela à nossa realidade. Cada funil você pode ter uma forma de fazer. Esse é um deles. Um funil que depende que você precisa usar horário
com essa jogada aqui, você consegue usar o horário. Agora, vamos incrementar mais recursos lá no funil. Eu posso chegar aqui, ó. Eu setei os horários, vamos pôr em todos eles. Botei lá 15 horas, 30 horas, né, os horários. E aí você pode ter ações em cada ponto desse. Você pode dizer o seguinte: esse e-mail foi enviado às 8 da manhã. Você pode chegar aqui e dizer o seguinte: se o cara não abriu esse e-mail, aí eu vou dizer, manda um segundo e-mail, por exemplo, 4 horas depois. Ou seja, foi 8 da manhã, de meio-dia, tu vai fazer uma segunda tentativa para quem não abriu. Aí sim, é só intervalo de tempo aqui, não tem horário. Por quê? Porque o horário já amarrei nesse. Esse aqui eu digo se eu quero tantas horas depois fazer alguma coisa. Então eu fiz assim, ó. Para quem não abriu, 4 horas depois, reenvia com outro assunto, com outra pegada, tenta reenviar esse e-mail. E assim vai, ó. No e-mail da noite, também, se não abriu, posso enviar, ou se abriu, eu posso fazer outra coisa, escolher o que eu quiser. No e-mail do dia seguinte, mesma coisa. Então, cada e-mail desse eu posso fazer novas ações. Né? Eu não posso criar uma ação de sequência dentro de uma sequência não, né? Pelo que eu estou vendo. A lógica não seria essa. Você pode fazer o quê? Você queria... Porque é o seguinte, se você quer ter mais sequência, você pode, na verdade, você deveria chegar aqui onde tem sequência que já foi criada e criar, se você tiver 10 e-mails, colocar os 10 aqui. Porém, esses 10 vão depender de alguma ação que aconteça nesses e-mails subsequentes, certo? Aí entra aquela lógica que eu fiz aqui no início. Ó. Esse e-mail de baixo só seria enviado se a pessoa tivesse a tag e clicou no link, que é aqui dentro. Ó. Eu apliquei aqui a tag. Se o cara clicou no link, adiciona uma tag que clicou no link. Aí daqui para baixo eu digo, ó fulano, só envia esse e-mail se o cara clicou no link. Então, eu estou entendendo que você deve estar pensando outras coisas que podem acontecer na sequência, né? Mas assim, você falando aí, eu pensei em outra coisa. Eu poderia criar uma outra lista com uma outra sequência e eu poderia mudar o cara de lista? Isso, pronto. Aí você pode fazer isso. Ó. Se o cara chegou em determinado ponto aqui e você quer, nesse momento, mandar ele para outra sequência, você pode exatamente fazer isso aqui. Ó. Mover o assinante e você vai dizer ele mover para onde. Aí ele pede o intervalo 0. Nesse caso, assim que ele receber esse e-mail, já move. Move para onde? Move para a lista tal. Vou botar aqui, lista broadcast. Pronto. E aí, eu vou ter outro workflow da lista broadcast, onde vai ter outra sequência. Aí é até melhor, porque você faz, como é que chama? Você faz agrupamentos de funis, né? É onde a gente começa a ter um funil chamando o outro. Porque tudo dentro de um funil só, às vezes até é ruim de dar manutenção. Então você... fica muito bloquinho, muito complicado, né? Isso, começa a ficar complexo até para dar uma manutenção. Então essa forma é melhor. Essa que você falou agora é uma jogada. Então eu estou querendo aqui que o cara siga a sequência de todos os e-mails. No último, eu digo mover lead para tal lista. Acabou-se. Aí essa lista vai disparar um novo workflow, uma nova sequência, com o que eu quiser lá dentro. Entendeu a lógica? Veja que você vai entendendo que você tem diversas formas de fazer as combinações aqui dentro. É só quebrar um pouco o que tem na sua cabeça. Você está com a cabeça voltada para o que você conhecia, é normal, que é o Mautic, mas você agora vai ter que abrir a cabeça para o que tem aqui dentro, que é as funcionalidades do Mail Invoice são diferentes. Faz o que você quer, mas de forma diferente. Uma pergunta, André. Volta lá no início de tudo. Tá. De onde a pessoa se cadastrou nessa lista, certo? O Mailing Boys, ele trabalha com Double Opt-in. Isso. Ele só entraria nessa sequência quando ele confirmasse o e-mail que ele recebeu lá do início do cadastro? Exatamente. Ele só vai aparecer aqui depois que ele confirmou lá. Por quê? O processo de confirmação de e-mail não passa por aqui.
Então é isso que eu acho que o Kleber estava se complicando. É. Ele estava achando que ele tinha que fazer isso aí Eu dentro. vou abrir aqui rapidinho do lado. O processo de confirmação de e-mail, peça para ele dar uma olhada nas aulas do Mailing Boys. Só uma dica também, vindo aqui no painel do Office da Builderall, para ele lá também dar uma estudada. Ele vai, tem cada caixinha dessa, é uma funcionalidade, né? Aí eu estou aqui com o Mailing Boys. Diz a ele aqui, ó, clica aqui, central de ajuda. Ele vai abrir só o treinamento de Mailing Boys. Se eu clicar aqui em central de ajuda, eu vou abrir só o treinamento do construtor Cheetah de site. E assim por diante. Cada central de ajuda dessa vai agrupar dicas Treinamentos específicos, de né? cada ferramenta. Então ele pode vir aqui e vai ter falando dessa opção do Double Opt-in, como usar. E o Double Opt-in é feito aqui, ó. Quando você vai fazer o Double Opt-in, deixa eu pegar aqui esse exemplo. Aqui na lista é onde a gente configura, aqui em páginas. Primeiro, eu vou ter o Double aqui configurado. Essa lista está com single porque é transação de Hotmart integrada. Então eu não uso o Double quando o cara pagou o cartão boleto, ele vai receber já e-mail. Não tem isso. Mas aqui é o seguinte, ele vai configurar, ele vai deixar aqui e-mail de boas-vindas, vai deixar aqui sim. E ele vai configurar aqui, ó, em páginas, é onde ele vai configurar o e-mail de boas-vindas e o e-mail de confirmação. Por isso, esses dois e-mails são os únicos praticamente que eu uso. Que é quando o cara se cadastra no Double e vai receber, ó, fulano, você vai lá, edita seu textinho, você se cadastrou, eu preciso que você confirme seu e-mail para eu poder te mandar o e-book, a aula, o que seja. Aí o cara, quando clica nesse e-mail, vai para uma página. Então você pode vir aqui, ó. Quando eu clicar aqui, deixa eu mostrar aqui. Quando eu clico nesse e-mail, eu vou aqui redigir o e-mail, ajustar como eu quero. E aqui embaixo, cadê? Não é aqui não, voltando. É aqui mesmo ainda. Opa, não. Atualizar, em atualizar. Vamos voltar aqui, atualizar. Na tela de atualização aqui, ó, é onde eu tenho aqui avançado. Peraí que eu me perdi. É um lugar onde tu quer setar uma página específica, né? Eu me perdi, peraí. Voltando aqui em página. Aqui, ó. Página de inscrição pendente agora aqui, foi mal. Página, aqui é o e-mail e aqui é a página. Aí na página de inscrição pendente, ele por default, ele mandaria esse e-mail, ó. Por default, ele mandaria esse e-mailzinho bem feioso, né? Mas eu quero mandar aquela página bonita que o cara confirma seu e-mail, verifica no spam. Aí onde é que eu faço? Eu vou aqui em avançado, ó. Clica aqui em avançado. E aqui embaixo eu digo a URL da página. Perfeito. Pronto. Aí o cara, quando criar lá cadastrar o e-mail, vai ter esse passo a passo. Tem a aula de funil de e-mail mostrando exatamente essas configurações, tá? Perfeito. Entendi. E aí é isso. Então o cara só entra aqui depois que confirmou lá. Aí ele passa a vir para cá para receber esse e-mail que você setou aqui, e-mail 0. O cara só entra no fluxo depois que o Builderall considera que aquele e-mail realmente é um e-mail válido, porque o cara clicou, confirmou lá no Double Opt-in, é isso? Quando usa o Double Opt-in, exatamente. Porque é a forma de evitar que você fique jogando seu e-mail para quem não está abrindo, que não seja e-mail lixo, que seja e-mail fake, né? E aí até cai a reputação do seu servidor de e-mail, né? Tu gosta desse cenário de Double Opt-in? Eu não estava acostumado a usar Double Opt-in também não, tá? Confesso que eu não estava acostumado a usar, mas passei a usar sim com a Builderall, depois que eu assisti as aulas deles falando sobre isso e vendo que faz muito mais sentido a gente trabalhar se preocupando com isso por conta da reputação da entrega do e-mail, da entregabilidade. Então eu passei a adotar da seguinte maneira: se eu estou fazendo captura para isca gratuita, aula, workshop e tal, eu uso o Double Opt-in. Por quê? Se o cara que se cadastrou não vai lá nem confirmar no Double Opt-in, para mim aquele cara não é o cara que está interessado de fato naquele material, seja uma aula, workshop e tal. Eu quero pegar quem está mesmo interessado. Então eu prefiro que eu tenha na minha lista 500 pessoas que se confirmaram, que para mim já mostra um pouco mais de interesse,
do que ter 2.000 pessoas, onde 1.500 estão boiando. E aí vai, primeiro, prejudicar a entregabilidade do meu sistema de e-mail, né? Vai gerar com que os provedores entendam que meu e-mail não é muito relevante, porque começa de 2.000 disparos, só 500 estão abrindo, e aí começa a ficar mal minha reputação de e-mail, e eu estou com um lixo dentro da lista. Vou ter que estar limpando depois. Então, eu achei válido sim. Eu não uso o Double Opt-in em que situação? Como eu acabei de mostrar, eu tenho integração com o Hotmart nos produtos que eu vendo. Então, na hora que o cara gera um boleto, um cartão, pagamento de cartão, eu mando um e-mail de confirmação da compra. Aí, nesse caso, não, porque nesse caso a gente já entende que o lead que gerou uma compra, ele já está esperando receber um e-mail. Ele já sabe que vai ter uma confirmação e ele precisa até receber, porque às vezes o cara pode não receber o e-mail da plataforma Hotmart e cair no spam, mas receber o meu, dizendo que a inscrição deu certo, foi confirmada. Se ele tiver alguma dúvida, tem um WhatsApp para suporte. Aí eu faço essa interação. Então, nesse caso de transação, venda, eu não uso o Double, mas isca gratuita vale a pena. Nesses treinamentos aí da Builderall, tem algum treinamento que mostra como fazer essas integrações com a Hotmart? Tem. Você vai no painel de integrações, tem uma aula sobre isso aqui, ó, integração. É bem simples. Não tem muito o que fazer, não. É bem simples mesmo. Lá no Mautic, eu fazia meio que uma gambiarra. Certo. Eu fazia assim. Eu criava um formulário lá no Mautic, e eu posso criar lá eu fazia o seguinte, eu criava um formulário. Quando a pessoa se cadastrasse naquele formulário, ele entrava numa sequência, que é uma lista lá. Aí o cara que eu fazia na Hotmart, eu programei que trabalho danado. Eu programei um webhook lá, para quando ele realizasse uma ação de gerar um boleto, por exemplo. Aí no meu webhook, via programação, eu mandava um post para esse meu formulário pela internet. Certo. Aí quando eu mandava um post, ele se cadastrava automaticamente nesse formulário, entrava na sequência e começava a receber os e-mails. Você programa, você mexe, né, com isso, então você arrumou uma saída, realmente. Mas aqui não. Mas assim, eu gastei um tempão, né? Uma coisa que já está integrada, eu ia gastar, sei lá, 5 minutos, eu gastei ali 40 minutos para fazer, 1 hora. Pois é, aqui você tem aqui, ó, integração com Hotmart, ó. Hotmart Webhook. Só isso. E vai lá, e aí integra. Pega o token, aquele esquema, vai lá no Hotmart, coloca o token lá, autentica, não sei o que, blá, já tem um passo a passo. E o Hotmart já tem lá, integrar com o Mailboys, né? Já tem lá na opção no Listboy, né? É no Listboy isso, né? Isso. No Listboy você vai lá e bota, integrar com o Hotmart. E um lado bom que eu achei aqui que eu até falo para os meus alunos, a gente como afiliado também consegue integrar, porque a gente não conseguia, né? O Listboy não funciona para afiliado. Mas aí agora, essa funcionalidade salvou a galera que quer usar a integração com Hotmart, e antes eu usava com outra ferramenta em paralelo. E aí era mais uma assinatura que eu pagava. Agora não. Dentro da Builderall eu consigo. Ó. Isso aqui, inclusive, são esses produtos aqui, são produtos que eu vendo como afiliado. E já estão integrados lá com o Hotmart. Então, quando o cara gera um boleto, ele cai aqui, ó, na meu... Deixa eu salvar esse aqui. Esse teste. Ele cai aqui no meu workflow. Cadê? Se eu for aqui, ó. Uso o campeão funil boleto, por exemplo. Esse combo funil boleto tá aqui, ó. Então, o cara recebe essa sequência de e-mails. Ele entra nessa sequência que eu chamo sequência recuperação de boleto, tá vendo? A sequência está pré-configurada, o e-mail 0. Se não abriu, 3 horas depois, outro e-mail. Aí depois o e-mail dia seguinte e depois 3 dias para validar. Aqui, assim que ele entra, eu jogo ele para uma lista geral, chamada lista Pro Advogado. Ou seja, todos os clientes compradores caem numa lista, quer dizer, boleto, cartão que seja, cai numa lista geral. Por quê? Isso é outra lógica que a gente vai entendendo o uso da plataforma. A plataforma, se esse cara entrou nessa lista de boleto, se ele não pagou hoje,
Imagina que depois de 5 dias ele resolve gerar outro boleto. O Builderall trabalha da seguinte forma. Essa sequência de e-mails são enviadas a partir da data que o cara se cadastrou na lista. Ele amarra com a data do cadastro. Se o cara se cadastrou há 5 dias atrás e entrar de novo, é como se ele fosse receber todos esses e-mails de novo ao mesmo tempo. Por quê? Eu digo que manda e-mail 0, depois de um dia, depois de 2. O cara se cadastrou há 5 dias, aí para ele, já passaram 0 dia, já passou 1, já passou 2. Aí o sistema dispara tudo. Isso é uma forma que ele trabalha. Outra forma é, eu posso dizer que só envia e-mail para quem é novo na lista. Ou seja, o cara também não ia receber esse e-mail. Então, qual é a minha lógica? Quando o cara gera o boleto, eu faço uma cópia dele na lista geral. Quando o cara paga esse boleto, eu removo ele dessa lista, lá no funil de comprador, eu removo ele dessa lista e jogo ele para a lista de compra aprovada. Aí ele vai para cá, o funil de compra aprovada. Por que eu removo? Porque se ele já pagou, ele não precisa estar mais aqui dentro. Beleza. E por último, se ele não pagou, eu removo ele da lista e jogo para a lista de boleto vencido. Morreu. Aí essa lista de boleto vai ficar zerada com o tempo. Isso é tudo no listboard, né? O listboard mandou a ação de compra aprovada, aí tu já troca o cara de lista e já morre dessa lista. Exatamente. Né? O Hotmart manda, perfeito. Eu já faço isso. Então já está tudo automático. André, no Builderall, eu acho que eu já vi alguma coisa desse tipo. Tem uma outra coisa que eu quero te falar aqui, tá na cabeça para não esquecer, mas deixa eu anota aí, vir com essa outra coisa aqui. Depois a gente vai ver aqui algumas perguntas que tiver da galera. Perfeito. No Builderall, existe uma integração com o WhatsApp? Por que eu estou te perguntando isso? Recuperação de boleto, pelo menos comigo, quando a gente trata isso no WhatsApp, me parece que eu consigo converter bem mais do que só o envio do e-mail. Muito mais. Muito mais, né? No Builderall existe uma forma de quando você capturar esse cara nessa sequência, criar uma sequência de envio de WhatsApp para o pessoal, ou não existe isso? Ainda não. Não, né? Eu falo ainda. Mas ele tem alguma coisa com o WhatsApp, né? Não tem não. Assim, peraí. Tem não? Essa sequência, automação, ainda não. É uma coisa que o pessoal fala muito nos grupos e eu vejo que a Builderall está interessada em incrementar esse recurso. Eu vejo que eles estão interessados. Quando eu vejo que estão interessados, por isso que eu falo ainda não, porque fatalmente o Eric vai colocar em prática isso em algum momento. Mas ele tem uma funcionalidade que é para quem trabalha com lançamento meteórico, para aquela questão de distribuição dos leads em grupos de WhatsApp. Não é automação nenhuma de disparo de e-mail não, tá? De mensagem, nada não. É só distribuição de link. Como é que funciona? Tu cria uma página, vai fazer um lançamento meteórico, cria uma página dizendo, o cara cadastra o e-mail e você vai dizer, para participar do lançamento tem que entrar aqui no grupo. Aí na página tem um botão para entrar no grupo do WhatsApp, certo? Qual é a jogada? O pessoal, hoje em dia, tem várias ferramentas para isso. Que o cara integra lá, por exemplo, uma das ferramentas que você conhece, né? Que Arthur tem uma dele, né? O Join, não é? Lanzap. O Arthur criou. Fui eu que desenvolvi. Pronto, você, aí. Então você é o cara. O Lanzap, que você fez aí para Arthur, faz essa função, né? Ele vai lá fazer o mais trivial que eu entendi é a distribuição baseada em X cliques, vai jogando para os grupos que o cara deixou pré-definido, pré-configurado. Então, isso. Você criou lá 10 grupos, configura na plataforma Lanzap uma média de cliques, e aí, baseado na quantidade de cliques, o grupo já muda automaticamente, beleza? O Builderall criou isso também. Ele criou uma configuraçãozinha. Quando você vai usar botão para o WhatsApp, tem um recurso que você vai lá e ativa. E nesse recurso você vai dizer quantos cliques você quer fazer com que mude de link e qual link você quer direcionar. Só isso. Aí você adiciona, depois de tantos cliques, manda para o link do grupo 2. Mais tantos cliques, link do grupo 3. E assim por diante. O recurso foi para ajudar a distribuição automática em grupos. É isso que eles fizeram. Mas ele não tem
recursos mais de WhatsApp não, nem de automação ainda não, tá? Eu acho que o fato é que se para utilizar a API oficial do WhatsApp, realmente o custo é bem alto. E eu digo isso porque eu já cotei a API oficial com a empresa chamada Zenvia. Não sei se você já ouviu falar dessa empresa. Zenvia. Pronto. E eles me mandaram assim uma cotação que era assim, mensalmente 10 mil reais por mês para usar tantos envios. Assim, uma coisa absurda, entendeu? Existe essas ferramentas aleatórias e não oficiais aí, que custa assim 150, 200 reais por mês e você consegue fazer envios ilimitados. Então assim, mas assim, a Builderall ela não vai provavelmente usar uma ferramenta que não é oficial, né? Talvez ela se queime aí, alguma coisa do tipo. Ferramenta para envio de mensagem, eu já usei também algumas, tá? E não gostei, assim, não tive sucesso 100% em nenhuma delas. Sempre tive dificuldade, por exemplo, a ferramenta eu conseguia capturar leads no e-mail e no WhatsApp. Aí no WhatsApp eu configurava lá uma sequenciazinha de 2, 3 mensagens por dia, bonitinho. De determinado momento eu dizia, agora eu quero mandar o e-mail para todos. O e-mail não, o WhatsApp para todos, com, vamos supor, a abertura do carrinho. Meu amigo, não adianta não. Se você tiver 1000 leads para mandar 1000 de uma vez só no broadcast no WhatsApp, não vai. Vai chegar o primeiro, 8 da manhã tu configurou, vai chegar o primeiro de 8, o último vai receber 5 da tarde. E se o chip não for bloqueado? Isso, ainda tem isso, se o chip não for bloqueado, exatamente. Então, quer dizer, não dá para essas ferramentas fazer disparo em massa. Agora, o que eu vejo é fluxo de mensagem, beleza, pode ser uma opção. E eu uso aqui em paralelo... Mas uma recuperação de boleto seria legal. Eu entendo o problema do broadcast. Uma recuperação de boleto, você vai estar... Recuperação de boleto, sim. Mas na recuperação, para você mandar para o cara ali, manda hoje uma mensagem. Amanhã, inicia uma nova mensagem para o cara. Isso. Então, eu acho que assim seria alguma coisa melhor. Que eu acho que rolaria. Melhor. E eu já usei uma que estava fazendo essa ideia também. O ruim é que ela começou a falhar nessa sequência, sabe? Ela não correspondia à lógica quando a gente configurava. E aí, o que é que eu uso hoje? Eu uso o WhatsApp. O WhatsApp ele é manual, só que ele é um manual, ele é semi-automático. Por quê? Quando o cara gera um boleto no Hotmart ou cartão, o Hotmart dispara para dentro do WhatsApp o registro e eu já tenho pré-configurado sequências de mensagens. Porém, o meu operador vai lá, o atendente, né? Clica no nome da pessoa que já está lá pronto, clica no WhatsApp e escolhe a mensagem que quer enviar e começa a interação. Aí faz a conversão por ali. Mas é dessa forma. O Lanzap faz isso também. Pronto. Então, o Lanzap tem essa recuperação então, pronto, aí. É essa forma, é manual que a gente faz. Perfeito, beleza? Perfeito. Mas é isso. Então, em relação ao funil aqui, entendeu? Conseguiu captar a lógica? Perfeito, cara. Agradeço demais. Você não tem a noção do quanto ajudou. Deixa eu dar uma dicasinha agora também, que é mais voltada para aquele lance do double opt-in. Certo. É uma dica que eu acho que vai funcionar, aumentar a confirmação. A confirmação, certo. Que é, lá na agência, quando alguém entra em contato com a gente para solicitar algum serviço, a minha parte, eu lá, tá? Eu vou migrar para o Builderall. Isso já foi decidido. Só que eu vou migrar e eu vou precisar fazer uma mudança, que é o seguinte. Quando a pessoa ela se cadastra para entrar em contato com a gente, que ela vai para a página de obrigado, o que foi que eu fiz na minha página de obrigado? Ao invés de ser só um textinho, dizer assim, obrigado, vamos entrar em contato com você. Eu fiz o seguinte, eu botei um textinho lá dizendo, obrigado, em breve iremos entrar em contato com você. Porém, temos uma informação importante para você no vídeo abaixo. No vídeo embaixo tem um vídeo, que é um vídeo do pessoal lá do comercial. Aí no vídeo diz assim, olá, eu me chamo fulaninha de tal, vou estar entrando em contato com você daqui a tanto tempo. Aí passa uma informação. E essa informação, ela diz assim, se você tiver com urgência em falar conosco,
clique no botão de WhatsApp que está aqui abaixo desse vídeo. E abaixo do vídeo tem um botão do WhatsApp. Boa. Então, normalmente a galera vai lá e, então eu recebo o lead no e-mail e recebo 80% desse lead lá no meu WhatsApp corporativo, porque eu pedi para a pessoa fazer isso. Aí o que eu pensei quando mudar para o Builderall era fazer o seguinte, nesse vídeo eu ia regravar o vídeo, né? Uhum. E além de falar de clicar no botãozinho de baixo, eu ia avisar, olha, acabamos de enviar um e-mail para você. É importante que você acessasse esse e-mail, porque lá tem algumas informações importantes para acelerar o processo do seu atendimento, etc, etc e tal. Isso. Então eu percebi que quando eu tenho um vídeo pedindo para a pessoa alguma ação, ela normalmente faz. Isso. Boa. Entendesse? Boa. Então, seria uma ideia aí para tentar aumentar essas conversões nesses double opt-in aí. Sem dúvida, vale a pena, sim. Porque, claro, cada um com sua demanda. Porque tem gente que está trabalhando na minha turma com afiliado e às vezes o cara não está ainda com, vamos dizer assim, tanto conhecimento em relação até ao produto que ele está vendendo para ele poder já interagir com o lead dele. Às vezes é isso, né? Mas quando o produto é seu, no caso, aí você já pode fazer toda essa frente aí e colocar essa opção. Mas é muito bom sim fazer isso, você está dizendo, porque gera 2 canais de comunicação, né? Você, além do e-mail, você consegue falar no WhatsApp, e falando no WhatsApp você consegue reforçar para o cara abrir teu e-mail, né? Isso. Porque garante Perfeito, mais ainda que abra exatamente. seu e-mail. Porque na hora que o cara abre teu e-mail, a primeira vez, e valida tudo, e já tem ele no WhatsApp, você passa a ter 2 caminhos de contato, teu e-mail melhora a reputação, taxa de abertura melhora, e você conversa com o cliente mais próximo, sem dúvida. Boa dica, sim. É isso mesmo. A gente tem que saber usar essas estratégias, esses caminhos de atrair cada vez mais o lead para falar com a gente, né? Beleza. Isso aí, show de bola, cara. Bom. Entendi perfeito. Mostra para o Kleber essas dicas. Eu vou deixar gravado e vou liberar também um link no YouTube para que vocês possam rever aí, né? E quem estiver vendo depois, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário, vou deixar isso gravado e a gente vai interagindo aí para esclarecer outra dúvida. Se tiver outro ponto, eu queria ver outro detalhe no Mailing Boss, como é que funciona. Aí eu marco também, faço outra gravaçãozinha e gosto de mostrar essas coisas aqui. Até aprendizado para mim também. Você mostrou isso aqui para mim, eu já fico querendo ver, quero ver como é que eu faço agora para atender essa demanda do Bruno, porque serve para mim também, entendeu? Perfeito. Não, para mim foi excelente. Eu estou muito com aquele cenário que você falou, eu estou muito com a cabeça do Mautic, com a lógica do Mautic ainda na cabeça. Porque quando eu comecei a mexer no Mautic, eu parei, eu estudei todo o Mautic. Aí foi quando eu tive aquela aula com você. Você falou do Builderall, plantou a semente na minha cabeça do Builderall. Eu acabei assinando o Builderall, só que por falta de tempo de mexer mais no Builderall, eu pedi para o Kleber assumir essa parte aí. Só que muita coisa que ele me perguntava, acaba que eu passo para ele a ideia do Mautic. E é feito você falou. As ferramentas, elas fazem tudo, mas cada uma tem sua particularidade, a sua forma de fazer. Exatamente. Então você tem que entender como a ferramenta que você está usando, ela faz e configurar. Então é isso, eu tenho que matar essa linha de raciocínio do Mautic e trazer para cá do Builderall. É essa aí. A jogada é essa. Porque a gente fica realmente com a visão que a gente tinha da ferramenta anterior, mas a gente tem que entender como essa ferramenta trabalha, qual é a lógica dela agora, qual é a estrutura de processo de automação dela, e assim vai. Aí você começa a encaixar. Para mim, começou a encaixar bastante já várias situações que eu precisava configurar de e-mail e estou conseguindo fazer, usando o formato que ele permite, né? Beleza? Gente, vou deixar gravar. Beleza, André. Quem tiver dúvida, deixa eu salvar aqui, só um minuto, e quem tiver dúvida depois vai deixar comentário aqui, né? Mas vamos lá. Valeu aí, pessoal.